Glória a Deus. Ainda em pé, vamos orar mais uma vez. Nós temos o costume de orar sempre. Eu sei que aqui é uma igreja que ora muito também. Então nós vamos orar, agradecer a Deus mais uma vez. Amém? Aí no teu lugar, fecha teus olhos e põe a mão no teu coração assim. Uma das tuas mãos no teu coração e peça para o Senhor desde já falar com você. Pai amado, Pai querido, nesta noite queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez, por estarmos na tua casa, na tua presença, Senhor. Fala conosco, Senhor, essa noite. Fala comigo, Senhor. Fala com esses amados que aqui estão. Fala com aqueles que estão nos assistindo também em suas casas, aonde estiver. Que a tua palavra alcance a todos nós, Senhor. Tira de nós todo o cansaço, toda preocupação, toda ansiedade, toda inquietação, Senhor. Acalma nosso coração nessa noite, para que possamos ouvir a tua voz, Senhor, e sairmos daqui verdadeiramente transformados por ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. E oramos em Cristo Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Você orou assim comigo, amém? Amém. Pode se assentar, por favor. Glória a Deus. Que bom que você está aqui na casa do Senhor nessa noite. Quero te convidar, obrigado, minha irmã. Quero te convidar para você abrir a sua Bíblia comigo, por favor, no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Você que está aqui, você que está em casa, pode acompanhar comigo também a palavra de Deus. Isaías, capítulo 40, verso 28 ao 31. Palavra de Deus, nessa noite, é um Deus que não descansa. Um Deus que está sempre trabalhando por nós. Diz assim a palavra de Deus: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor aos que estão sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Até aqui. Um Deus que não se cansa. Esse é o tema dessa noite, para você guardar na sua vida. Mas quero já logo refutar uma teoria que, quando a gente lê esse texto de um Deus que está sempre trabalhando, que está sempre em movimento, que está sempre fazendo as coisas por nós e para nós e através de nós também, um Deus que não se cansa, às vezes pode entrar em conflito com o princípio da criação, onde Deus diz que Ele descansou no sétimo dia, depois da criação, dos 6 dias de trabalho. Mas eu entendo que Deus não descansou porque Ele estava cansado, mas Ele descansou porque Ele estava satisfeito com tudo que Ele havia feito. Ele não é o descanso de cansaço físico, emocional, psicológico que nós temos no nosso corpo, mas sim um cansaço e uma alegria de satisfação de ter visto a criação. Mas é muito importante nós entendermos os propósitos de Deus em nossas vidas e saber que o nosso Deus é um Deus que está sempre em movimento, que está sempre fazendo as coisas para que a gente também esteja em movimento. O fato de você estar aqui essa noite, aliás, o fato de você ter saído da sua cama nessa manhã, é porque Deus trabalhou a noite toda para te manter vivo, todo o seu sistema funcionando, respirando. Então, o Senhor sempre nos dará força para prosseguir um pouco mais. O primeiro princípio que eu quero falar com você que está aqui, você que está em casa, o primeiro princípio que eu gostaria de estabelecer para você é que o Senhor sempre te dará força para prosseguir.
Não sei o que você está passando, não sei as suas lutas, não sei os seus problemas, as suas dificuldades, mas eu sei que Deus te trouxe aqui hoje e Deus te fez assistir para te dizer que Ele quer que você prossiga mais um pouco, que Ele está com você, porque Ele é um Deus que não para, Ele é um Deus que está sempre trabalhando para fazer e dar o seu melhor para você. Para isso, existem dois tipos de pessoas nessa terra. Vocês sabiam disso? Existem dois tipos de pessoas nessa terra. Existem os notáveis e os medíocres. Eu não sei aonde você se encaixa e espero que seja nos notáveis. Eu gosto muito da expressão notável. Notável é uma pessoa que é importante, é uma pessoa que é inesquecível, é uma pessoa que aonde passa ela é admirada, ela é respeitada e ela também é relevante em tudo que ela faz. Isso é uma pessoa notável no dicionário. Se você colocar no Google o que é notável, você vai ver essas características que eu li, esses adjetivos que eu coloquei aqui. Pessoa que é importante, pessoa que é inesquecível, pessoa que é admirável, pessoas que é respeitada e também relevante naquilo que ela faz. Há uma relevância de Deus na sua vida por aquilo que você faz para Ele, então você é um notável. Mas também existem os medíocres. Os medíocres é uma pessoa fraca, é uma pessoa mediana. Ela não é, ela é mais ou menos. Ela é aquela pessoa morna lá do livro de Apocalipse, do capítulo 3, da igreja de Laodiceia, que não é nem frio nem quente, é morno e corre risco de ser vomitado da boca do Senhor. Esse é o medíocre, que é uma pessoa sem perspectiva, sem sonhos, é uma pessoa normal, insignificante. Mas sabe, meus irmãos, vocês estão comigo, amém? No Salmo capítulo 16, verso 3, diz lá o Senhor ao salmista dizendo assim: quanto aos santos que há na terra, estes sim são os meus notáveis. Sabe para quem somos notáveis para o Senhor? Quando somos e nos tornamos e caminhamos a nossa vida em santidade. Então para o Senhor somos notáveis. Talvez para a família, talvez seus chefes ou superiores, ou talvez na onde você conviva você não seja notável ou tão notável, mas para o Senhor, se você tem uma vida de santidade, se você tem uma vida caminhando em santidade, então saiba que você é notável, você é admirável pelo Senhor, você é inesquecível pelo Senhor, você é admirado pelo Senhor e você também é respeitado pelo Senhor, se você anda e caminha em santidade. Por isso, o Senhor não quer que tenhamos uma vida limitada, e sim ilimitada, para sermos então notável nessa terra. Há um personagem na Bíblia que eu admiro muito, que é Elias. Eu gosto muito do profeta Elias, e eu queria que você acompanhasse comigo aí na tua Bíblia, uma história do profeta Elias, que apesar das suas lutas, apesar dos seus problemas, apesar das suas dificuldades, ele era um profeta notável do Senhor. Em 1 Reis, capítulo 17, verso 7, conta a história incrível do profeta Elias. Eu queria que você acompanhasse comigo. A partir do verso 7, nós vamos ler até o 16. Diz assim: algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva na terra. Então, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: vá imediatamente à cidade de Sarepta, em Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Ele foi a Sarepta e quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água em uma jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha em um cântaro e um pouco de azeite em uma botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar a refeição, e depois de a comermos, eu e o meu filho morreremos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça
o que eu disser. Primeiro, porém, faça um pequeno pão com o que você tem e traga para mim. Depois, faça algo para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha no cântaro não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra novamente. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Desse modo, a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e para a sua família. A farinha no cântaro não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Glória a Deus pela palavra do Senhor. O profeta aqui vivia um tempo muito difícil. O processo dele, ele havia acabado de ser ameaçado de morte por Jezabel, esposa do rei Acabe, porque ele havia eliminado todos os profetas de Baal, e ele estava foragido de medo, e ele entra num lugar onde ele estava sendo alimentado por corvos e pelo riacho, e o Senhor, ele entra num processo, num quadro que eu analiso, na minha análise e leitura, de um quadro de depressão, ou pré-depressão, ou uma tristeza muito profunda, porque ele estava sendo usado por Deus, tinha sido usado por Deus, e de repente se encontra numa situação de tristeza profunda, porque estava com medo, estava sendo perseguido, estava sendo ameaçado de morte. Jezabel disse para ele, mandou dizer: eu juro pelo teu Deus que eu vou te matar. Imagina. E ele então foge, e o Senhor manda que ele vá para Sarepta. Sarepta significa lugar de escassez. Talvez você esteja vivendo um tempo assim na sua vida, um tempo de Sarepta, um tempo de escassez. Mas a palavra do Senhor chega para você nessa noite, assim como chegou para essa viúva. O Senhor disse para ele: olha, vá para Sarepta, porque eu já preparei uma pessoa lá que vai te sustentar. Irmãos, pensa comigo, qual que é a probabilidade de uma viúva pobre, num lugar que estava em seca, que estava numa situação terrível de escassez, qual a probabilidade de uma viúva sustentar mais alguém? É muito difícil. Mas a palavra do Senhor havia chegado para ela. Ela sabia que ela ia receber alguém, porque o Senhor falou: eu já ordenei a uma mulher, uma viúva, que te sustente lá. E ele chega, e a palavra do Senhor é: vá, que ela vai te sustentar. E ele então chama: traga água e pão. E ela fala: não tenho nada. O que eu tenho é só para mim e para meu filho. O que eu vou fazer e nós vamos morrer. Mas ele disse: traga, faça primeiro para mim e traga para mim. E entrega para mim. Confia na palavra do Senhor. O Senhor traz uma palavra para você nessa noite, meu irmão. O que você tem para entregar ao Senhor? Faça primeiro para Ele. Porque se você entregar o que você tem primeiro ao Senhor, não vai faltar nada para você. Por isso é fácil entender o princípio: olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e então todas as coisas vos serão acrescentadas. É fácil de entender, porque nós precisamos entregar primeiro, nós precisamos buscar primeiro, nós precisamos nos doar primeiro. O problema é que muitas vezes deixamos as coisas do Senhor em segundo, em terceiro, em quarto plano em nossas vidas. E então não tem como prosperar, não tem como multiplicar, porque a bênção está no primeiro de Deus. O primeiro é do Senhor. O povo judeu sabe muito bem disso. Então tudo que eles fazem, a sua colheita, aquilo que eles ganham, aquilo que eles recebem, o primeiro é para Deus, é a primícia. O primeiro eles entregam ao Senhor da sua colheita, do seu gado, dos seus bens, dos seus recursos. Tudo é primeiro para Deus. Eu gosto de uma expressão em espanhol que diz assim: quando alguém convida, olha, amanhã vamos fazer tal coisa, em espanhol, nós dizemos: se Deus quiser, não é verdade? Se Deus quiser eu vou, se Deus permitir eu vou, mas em espanhol diz: primeiro Deus. Vamos lá amanhã? Primeiro Deus, depois a gente vê se vai.
Por isso nós precisamos tomar muito cuidado e devemos confiar no Senhor. Às vezes com medo de faltar, guardamos para nós e aí vai faltar. Às vezes com medo de não vai dar, nós não entregamos para Deus e retemos. E isso vai gerar morte de fome mesmo. O lugar em que estamos só é abençoado, só será abençoado quando entregarmos e obedecermos à voz do Senhor. Sabe, essa mulher, essa viúva e seu filho só foi abençoada e não passaram fome. No lugar onde estava tendo fome, eles não passaram fome porque primeiro deram a Deus, primeiro obedeceram à voz do Senhor. Primeiro Deus na sua vida, meu irmão. Primeiro a casa do Senhor, primeiro servir ao Senhor. Obedeça a palavra do Senhor e você vai ver que Deus vai trabalhar para não faltar nada para você, nada para a sua casa, nada para a sua igreja, nada para a sua família. Jesus trabalha desde sempre. Jesus disse: meu Pai trabalha desde a criação e eu também trabalho com Ele. E Jesus, quando esteve aqui na terra, pega homens, começa a encontrar homens pescadores, cobradores de impostos, pessoas sem estudo, pessoas sem nenhuma disciplina talvez, e eles então começam a caminhar com esses homens e os transforma em servos, em discípulos e depois se tornariam em apóstolos. Mas sabe qual é o maior princípio que nós vemos? Que Jesus os transforma em amigos. Veja comigo, por favor, daqui a pouco você vai entender. Tá meio enrolado ainda o começo, mas daqui a pouco você vai entender tudo direitinho. Mateus capítulo 16, verso 18, palavras do Senhor Jesus. Jesus está só com seus discípulos aqui, não tinha mais ninguém. Ele chega para os seus discípulos no verso 18, Mateus 16, 18, ele já estava próximo de ser preso, ser castigado e morto aqui. Ele já ia logo já ia, faltavam uns 2-3 dias para ele ser preso, e ele se reúne com seus discípulos pela última vez e ele pergunta, quando Jesus chegou, veja comigo por favor, verso 18, quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem o povo diz que é o Filho do Homem? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, e outros Elias, ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E ele pergunta, e vocês? Quem dizem que eu sou? Que vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu, bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está, quando faz essa pergunta para os seus discípulos, olha, durante todos esses anos que vocês andaram comigo, todos esses 3 anos que nós trabalhamos juntos, que nós trabalhamos e que vocês viram os milagres, que vocês viram tudo acontecer, o que o povo diz, o que as pessoas, o que vocês ouvem dizer aí fora, o que vocês dizem, o que vocês ouvem dizer ao meu respeito, quem eu sou, quem as pessoas dizem que eu sou para vocês? E aí eles respondem, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus para e pergunta, mas e vocês? O que vocês pensam que eu sou? O que vocês dizem que eu sou? Jesus aqui, quando faz essa pergunta direcionada para os seus discípulos, ele está dizendo, tudo bem, eu não me importo com o que eles estão dizendo ao meu respeito lá fora, ou o que dizem os amigos de vocês ao meu respeito, mas quero que vocês me digam, o que vocês pensam de mim, quem vocês acham que eu sou, para vocês, durante todos esses anos que trabalhamos, durante todos esses anos que caminhamos juntos, o que vocês acham, o que vocês pensam que eu sou? E Simão Pedro diz, tu és o Cristo, eu já sei, tu és o Cristo, eu já vejo o Cristo, eu sei quem você é, Senhor, eu sei porque eu estou andando contigo, eu estou trabalhando contigo, e todo esse tempo você me mostrou através das promessas, através das curas, dos milagres, que tu és o Cristo, o enviado de Deus o Pai. E Jesus responde, bem-aventurado é você, porque foi o Senhor que respondeu.
Foi o Senhor, foi o Pai que te deu essa revelação. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu quero fazer essa pergunta para você. O que é Deus na sua vida? O que é Cristo na tua vida, meu irmão? Será que você pode responder que nem Pedro respondeu? Tu és o meu Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo para mim? Os notáveis, põe teu coração aqui em mim. Os notáveis se importam com os seus discípulos. Jesus, quando fez a pergunta, ele está dizendo: eu me importo com o que vocês pensam de mim. Não estou preocupado com o que dizem de mim lá fora, mas vocês que andam comigo, vocês que trabalham comigo, vocês que servem comigo, eu estou preocupado com vocês. O notável se preocupa com a sua equipe, se preocupa com seus liderados. Então, meu irmão, o Senhor se importa com você. Se você tem vivido a sua vida, talvez passando por dificuldade, talvez passando por lutas financeiras, talvez passando por problemas, mas se você tem mantido a sua fé no Senhor, se você tem mantido a sua santidade ao Senhor, se você tem buscado ao Senhor, se você tem sido fiel à casa do Senhor, à igreja Livres em Cristo, saiba, você é um notável pelo Senhor, você é uma notável pelo Senhor. Então, o mundo pode pensar um monte de coisa ao seu Deus, mas tenho certeza que o Senhor olha para você e fala: você é notável para mim, você é uma pessoa que eu respeito, você é uma pessoa que eu admiro, porque você está sendo fiel na escassez, no lugar de dificuldade que você está vivendo, na luta que você está passando, com o seu filho, com o seu marido, no seu casamento, no seu trabalho, você continua fiel, você continua obedecendo, você continua entregando o pouco que você tem, então você é notável para o Senhor, porque o Senhor se importa com você. Para seguir a Jesus, meu irmão, vocês estão comigo, amém? Para seguir a Jesus, tem que morrer para o mundo, tem que sair da mediocridade, tem que ser notável. Por isso somos tão incomodados nesse mundo, irmãos. Por isso a igreja do Senhor Jesus está sendo perseguida. E eu tenho falado lá na igreja Aliança, eu tenho falado que vai piorar a perseguição para nós. Talvez vai chegar um tempo que não vamos conseguir mais fazer cultos de porta aberta, como estamos aí com a rua aberta, entra quem quer. Talvez vai ter dificuldade de você declarar a sua fé no trabalho, a sua fé na faculdade, a sua fé para a família, porque vai haver perseguição. Nós ainda vamos viver esse tempo difícil, irmãos. Saiba disso. Eu não estou profetizando o caos, eu estou falando algo que é a verdade. A palavra de Deus nos dá essa situação. E pelo andar da carruagem do nosso país, prepara-te. Prepara-te para a perseguição, prepara-te para a luta, prepara-te para você ser notável ou medíocre, porque o medíocre se esconde atrás, ou o medíocre é aquele que vai onde todo mundo vai. O medíocre é aquele que diz que a voz de Deus, que a voz do povo é a voz de Deus. O notável diz: não, eu vou contra a corrente. Por isso, Jesus, no Evangelho de João, capítulo 5, 17, João disse para os seus discípulos: o meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Por isso, meu irmão, você precisa servir ao Senhor. Eu não sei se você serve nessa casa, se você trabalha aqui em alguma área, em algum ministério, você, para ser notável ao Senhor, você precisa fazer algo para o Senhor, além apenas de servir na igreja. Porque servir a Deus não é só vir ao culto e dar o dízimo e louvar, e ouvir a palavra e cumprimentar os irmãos e ir embora. Não, isso é cultuar a Deus. Servir a Deus é você ver uma necessidade, ver algo e querer resolver e querer fazer. É se tornar discípulo, é ser notável nessa terra. Por isso, o Senhor declara para nós que... E nós gostamos muito dessa expressão, né, que somos mais que vencedores. É bom dizer isso, né? Somos mais que vencedores. É lindo dizer isso. Mas quem é o vencedor de verdade? É aquele que guerreia, irmãos. É aquele que luta. Não há vitória sem luta. Não há conquistas sem batalhas.
Não há. Eu gosto muito do apóstolo Paulo lá em 2 Timóteo capítulo 4, no final da vida ele preso, lá já perto para morrer, ele já sabia que ia morrer. No capítulo 4 ele escreve para Timóteo dentro da prisão, e ele afirma lá para o apóstolo para Timóteo, dizendo: olha, Timóteo, eu já combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Sabe o que quer dizer combater o bom combate? É lutar a luta certa. Às vezes estamos lutando com coisas que não temos que lutar, irmãos. Estamos brigando com situações que não temos que brigar. Nós escolhemos errado as nossas lutas. E o apóstolo Paulo já disse: eu combati o bom combate, eu sei lutar bem, eu escolhi bem as minhas batalhas, eu escolhi bem aquilo que eu quis lutar. Por isso, irmãos, para ser fiel até o fim, como diz lá em Apocalipse 2, 26, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, não é até metade do caminho, não é até o final do ano, não é até você ter X idade, não, é até o fim. Até o fim do quê? Até o fim da nossa vida, irmãos. Até o fim da nossa vida. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, a vontade do Senhor até o fim. E aí eu vejo, se você estudar a vida dos apóstolos, que deram, o Senhor trabalhou com ele o Senhor Jesus trabalhou com eles por 3 anos, e depois eles seguiram em frente, eles seguiram, e se hoje estamos aqui, se hoje podemos cultuar ao Senhor, é porque um dia os apóstolos começaram uma obra lá atrás, e chegou até nós a sua palavra. Eles lutaram, eles foram fiéis até o final, e nós também precisamos ser fiel. Por isso o Senhor te trouxe aqui esta noite, para que dizer, para você continuar firme, por mais que você esteja num vale de escassez, por mais que você esteja passando por lutas, por mais que você esteja sozinho, que não tenha ninguém te ajudando, como aquela viúva que não tinha ninguém, e ela já estava pronto para morrer. Talvez você já tenha dito: já estou cansado, já não aguento mais esse ano, não vejo a hora desse ano acabar. E a gente pensa muito isso, né? Falta 3 meses para acabar o ano, eu não vejo a hora, como se ano que vem fosse mudar alguma coisa. É uma mudança de um dia para o outro, e é um ano para o outro, e as lutas vão continuar do mesmo jeito. O ano muda, mas as suas lutas vão seguir com você. Terminar o ano não vai resolver as suas batalhas, meu irmão. O que vai resolver as suas batalhas é você ser fiel, é você confiar no Senhor, é você servir ao Senhor. E o texto continua: aquele que vencer, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Apocalipse 3, 21. Aquele que vencer, darei o direito de sentar comigo no meu trono, como eu também venci e sentei com meu Pai que está no trono. Por isso, irmãos, para eu terminar, já estou caminhando para o final, quero te dar uma motivação nessa noite. Como eu faço então? Como fazemos então para começar a trabalhar? Porque meu Deus trabalha desde sempre. O nosso Deus é um Deus que não para, nosso Deus é um Deus que não dorme, é um Deus que não descansa. E como eu faço para ser abençoado? Porque se eu perguntar aqui, e você que está aqui, você que está em casa, se eu perguntar: quantos querem ser abençoados? Quantos querem ser prósperos? Você levantaria as 2 mãos, se pudesse os pés também, não é? Eu tenho certeza, porque eu também seria o primeiro a levantar as minhas mãos, ou uma delas. Mas eu quero te dar um princípio, uma oração, que se você fizer com fé, com confiança, e entregando ao Senhor aquilo que você tem de melhor para o servir ao Senhor, você vai mudar. Você quer saber dessa oração? Está na palavra de Deus. Você quer aprender? Abra comigo, por favor, então. Você vai aprender comigo essa oração que foi feita por alguém. 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9. 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9. A oração de Jabez, ou de Jabes, como vocês quiserem. Olha que oração incrível. Simples, prática e rápida. Acharam? Está acompanhando? Está aqui também na tela, você pode acompanhar. Jabez, ou Jabes, foi o homem mais respeitado na sua família. Um homem notável. Lembre-se que um dos adjetivos de notável é respeitado.
Jabez foi o homem mais respeitado da sua família. A sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabez clamou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Deus atendeu o seu pedido. Não é incrível? Ele orou: abençoa e aumenta as minhas terras, Senhor, que a tua mão esteja comigo, guardando-me dos males e livrando de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Mas veja, o princípio está em que ele era notável. Jabez era o homem mais respeitado da sua família. Mesmo a sua mãe tendo um parto difícil, mesmo a sua mãe tendo sofrido no parto, porque diz aqui que ela teve com muitas dores. Eu imagino o parto que já é com dor, para aquelas que são mães sabem. Mas apesar que hoje nem dor sente mais, eu ouvi dizer, né? Enfim, mas nessa época ela teve com muita dificuldade, por isso deu-lhe esse nome. Mas ele mesmo assim orou ao Senhor. Jabez tinha muitos filhos. Depois você pode ler aí a sequência, você vai ver como ele foi abençoado. E o seu nome significa com dores nasceu. Mesmo assim, teve uma atitude diferente de como muitas pessoas viam. Por isso, clamou pela bênção de Deus. Tomara que Deus me abençoe, diz uma outra versão. Ele invocou a Deus, crendo que seria respondido, e Deus o respondeu. Precisamos orar com fé, mas para isso precisamos ser notável pelo Senhor. Precisamos ser notável onde formos. Faça a diferença onde você está. Não vá onde todo mundo vá. Você é diferente. Você é escolhido, você é escolhida. Você não precisa fazer o que todo mundo faz. Você não precisa dizer o que todo mundo diz. Você não precisa se vestir como todo mundo se veste. Você não precisa pensar como todo mundo pensa. Você é notável. Você é um homem, uma mulher que é notável. Seja notável aonde você for. Seja respeitável, seja querido, seja amado, mas seja notável ao Senhor. Porque aqueles que são notáveis pelo Senhor têm a bênção de Deus aonde vão. Por isso, meu irmão, nessa noite, por isso, minha irmã, nessa noite, creia que o Senhor quer te proteger e te guardar e te sustentar também. Com um pouco, mas Ele não vai deixar faltar, nem na panela, nem na botija, nem na despensa, porque se você confiar no Senhor, entrega primeiro a Ele, como a viúva fez, entrega primeiro ao Senhor, e certamente não vai faltar nada para você, nem para sua família, nem para o seu futuro, porque o Senhor, Ele tem prazer naqueles que são notáveis. Amém? Fique em pé no teu lugar, eu quero orar por você. Eu não sei se eu passei do tempo. Amém. Glória a Deus. Aí no teu lugar, abaixa a tua cabeça, fecha teus olhos, eu quero orar por você. Quantos nessa noite entenderam essa mensagem? Sabe que o Senhor falou com você aqui ou na sua casa? Eu quero te convidar a orar comigo. E se você está aqui, levanta a tua mão comigo, dizendo: eu entendi o que a palavra que foi pregada nessa noite falou muito comigo. Levanta a tua mão, eu quero orar por você. Pai, obrigado por todas essas pessoas que estão com as suas mãos levantadas, Senhor, homens, mulheres, aqueles que estão em casa também, Senhor, que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, que a tua mão de poder alcance, Senhor, todas essas pessoas com a tua palavra, Senhor. Dar-nos, Senhor, a tua porção, porque tu és um Deus que está sempre em movimento, Senhor. Ensina-nos a confiar em ti, Senhor. Ensina-nos a depender de ti, Senhor. Ensina-nos, ó Pai, ser um homem e uma mulher notável nessa terra, Senhor. Apesar das lutas, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, Senhor, abre os nossos olhos para que possamos combater o bom combate, Senhor, a lutar e confiar em ti, Senhor, porque sabemos quem tu és, ó Deus. Tu és o Cristo, Senhor. Tu morreste e ressuscitaste por nós na cruz do Calvário e nos deste vida e vida em abundância,
abundância, Senhor. E por isso, Pai, o inimigo nos traz peso muitas vezes, nos traz dores muitas vezes, angústias para nos afastar de Ti, Senhor, para não confiarmos mais em Ti, para desanimarmos na nossa fé, para não mais dizimar, para não mais ofertar, para não mais trabalhar na igreja, na obra. Mas nessa noite, Senhor, nós estamos com as nossas mãos levantadas dizendo: Senhor, eu quero ser notável para Ti, Senhor, eu quero confiar, eu quero depender de Ti, eu quero caminhar contigo, Senhor, eu quero ser incansável para Ti, Senhor. Pai, ajuda-me na minha fraqueza, ajuda-me na minha dor, ajuda-me nos meus medos, nas minhas dores, Senhor, e que eu possa estar sempre olhando para Ti, Senhor, o autor e consumador da minha fé. Diga isso ao Senhor nessa noite: Senhor, eu quero confiar em Ti, quero depender de Ti, Senhor. Usa a minha vida, Senhor, na minha casa, usa a minha vida no meu trabalho, na faculdade, Senhor. Eu quero ser um homem notável, uma mulher notável, um bom empregado, um bom patrão, Senhor, um bom pai, uma boa esposa, uma boa mulher, uma boa mãe. Senhor, ajuda-me, Senhor, para ser notável nessa terra, Senhor. Eu quero depender de Ti, porque eu sei quem Tu és, ó Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Senhor. Não importa o que o mundo diga, Senhor, a Teu respeito, não importa o que o mundo diga, Senhor, sobre mim, eu quero ser um homem, uma mulher notável nessa terra, Pai. Por isso, nessa noite, Senhor, eu oro e abençoo todos esses amados irmãos, Senhor, que estão aqui, que estão em suas casas, ó Pai. Alcança cada um agora, Senhor, com o Teu amor e com a Tua paz, Senhor. Eu oro em Cristo Jesus. Amém e amém. Dá o teu maior aplauso ao Senhor nessa noite.